Boa tarde. Hoje vamos falar sobre as drogas cardiovasculares antiarrítmicos. Introdução. Os antiarrítmicos são medicamentos que corrigem os distúrbios do ritmo cardíaco em animais, agindo sobre a condução elétrica do coração. Seu uso adequado é essencial para promover a estabilidade cardíaca, melhorando a qualidade de vida e aumentando a sobrevida dos pacientes. Além disso, o uso de antiarrítmicos se torna fundamental para controlar essas alterações e garantir a estabilidade do ritmo cardíaco nos animais. O que são arritmias? Arritmias são distúrbios do ritmo cardíaco normal, resultando em batimentos mais rápidos, mais lentos ou até irregulares. Podem ser causados por problemas no sistema elétrico do coração ou por doenças cardíacas adjacentes. As arritmias são classificadas em diferentes tipos, dependendo de sua origem e do efeito do ritmo cardíaco, como taquicardia e bradicardia. Algumas arritmias podem ser assintomáticas, mas outras representam risco de vida, podendo causar síncopes, insuficiência cardíaca ou até mesmo a morte súbita. Etiologia das arritmias. Doenças cardíacas estruturais como cardiomiopatia e valvopatias podem causar arritmias devido ao remodelamento dos tecidos cardíacos. Distúrbios eletrolíticos como hipocalcemia e hipercalcemia afetam a condução elétrica normal do coração, predispondo às arritmias. Certos fármacos e toxinas podem interferir na função cardíaca e promover arritmias em animais. Dessa forma, reconhecer esses fatores é fundamental, pois orienta a escolha de tratamento incluindo o uso de antiarrítmicos que ajuda a estabilizar o ritmo cardíaco e também proteger a vida do animal. Mecanismos de ações. Bloqueio de canais iônicos, como sódio, potássio e cálcio, que vai diminuir a velocidade da condução e aumentar o período refratório. Junto com a modulação da atividade do sistema nervoso autônomo, que vai afetar a frequência cardíaca e a contratibilidade, alterando as propriedades eletrofisiológicas das células cardíacas para suprir arritmias. Esses mecanismos variam conforme as classes de arrítmicos, que reforça a importância de entender bem sobre as ações para o uso correto e clínico preciso. Classificações. Classe 1. Bloqueadores de canais de sódio. Os bloqueadores de canais de sódio vai reduzir a velocidade de condução elétrica nas fibras cardíacas, usando em taquiarritmias ventriculares e supraventriculares. Classe 2. Beta-bloqueadores. Vai diminuir a frequência cardíaca e aumentar a contratibilidade ao inibir as ações do sistema simpático, que vai indicar que as arritmias estão relacionadas ao estresse ou ao excesso de adrenalina. Classe 3. Bloqueadores de canais de potássio. Prolongam o período refratório e a potencialização da ação, dificultando a reentrada elétrica, eficazes em várias arritmias, principalmente ventriculares. Classe 4. Bloqueadores do canais de cálcio. Eles vão atuar no nó sinoatrial e atrioventricular, que vai reduzir a condução da frequência cardíaca e são muito úteis em arritmias supraventriculares, como fibrilação arterial. Arrítmicos da classe 1. Os arrítmicos da classe 1 atuam bloqueando os canais de sódio nas células cardíacas, reduzindo a velocidade de condução dos impulsos elétricos. Essas ações eficazes para suprir as arritmias usadas por reentrada ou aumento de automatismo cardíaco. São indicadas principalmente em taquicardias ventriculares, pelo fato que requerem um monitoramento, pois podem também provocar arritmias se usado da maneira incorreta. Quinidina e procaína, classe 1A.
Quinidina e procaína são usadas para tratar arritmias arteriais e ventriculares, atuando como bloqueadores de canais de sódio. Esses efeitos colaterais costumam incluir hipotensão, prolongamento de intervalo e, em casos mais raros, pode induzir ao lúpus eritematoso, induzidos por fármacos. É crucial o monitoramento, a função cardíaca e ajustar a dose conforme necessário para evitar efeitos adversos e garantir a eficácia terapêutica. Assim, a quinidina e a procaína são antiarrítmicos eficazes para tratamento de arritmias arteriais e ventriculares, mas o uso requer uma cautela devido ao potencial de efeitos colaterais, que é necessário ter um monitoramento bem contínuo para não haver nenhum tipo de efeito colateral. Lidocaína classe 1B. A lidocaína é usada em emergências para tratar taquicardias ventriculares e outras arritmias. A dosagem deve ser calculada precisamente com base no peso do animal para evitar toxicidade. Monitorar sinais de toxicidade, como tremores, convulsões e depressão do sistema nervoso central durante a administração. Esses medicamentos agem nos canais de sódios, que são como as portas que ajudam sinais elétricos a passarem do coração. Quando o sinal passa do jeito errado ou muito rápido, esses remédios ajudam a corrigir ou bloquear esse caminho. A lidocaína ela desliga os sinais elétricos anormais, principalmente nas câmaras inferiores do coração, que são os ventrículos. Ela funciona melhor em emergências, como depois de acidente, cirurgia ou quando o coração está batendo muito rápido de forma perigosa. Classe 1C, propafenona. A propafenona é usada para tratar arritmias supraventriculares e ventriculares em cães, atuando bloqueando os canais de sódio. As principais indicações incluem taquicardia supraventricular e fibrilação atrial, revertendo o ritmo cardíaco normal. Efeitos adversos comuns incluem bradicardia, hipotensão e raramente pode levar à proarritmia, piorando a arritmia existente. Como ela funciona? Ela bloqueia fortemente os sinais elétricos que estão passando rápido demais. Pode corrigir arritmias que vêm tanto das câmaras superiores, os átrios, quanto das inferiores, os ventrículos. Atua por mais tempo que a lidocaína. Mas ela pode piorar o problema se o coração já estiver doente, por isso quase não é usada em veterinária, só em casos raros e com cardiologista veterinário acompanhando de perto. Mecanismo de ação detalhado. O bloqueio dos canais de sódio reduz a velocidade de despolarização da fase zero do potencial de ação nas células cardíacas. Isso diminui a estabilidade celular e a velocidade de condução do impulso elétrico. Como resultado, o período refratário efetivo e prolongado, dificultando a ocorrência de novas despolarizações e, consequentemente, arritmias. Considerações clínicas. Os arritmíacos da classe 1 tratam arritmias supraventriculares e ventriculares por meio do bloqueio dos canais de sódio. Em cães, a lidocaína é usada para arritmias ventriculares agudas e a procainamida para ambos os tipos. Em gatos, o uso exige cautela com doses ajustadas e monitoramento contínuo. Antiarritmíacos da classe 2, representados pelos beta-bloqueadores, reduzem a frequência cardíaca e a contratilidade do coração. Essa ação é fundamental no controle de arritmias relacionadas à atividade simpática excessiva. Esses remédios diminuem o efeito da adrenalina no coração, já que a adrenalina deixa o coração rápido, então os beta-bloqueadores fazem o contrário, acalmar o coração, reduzindo a frequência e a força com que ele bate. Propranolol é utilizado em veterinária para tratar arritmias cardíacas, hipertensão e cardiomiopatia hipertrófica em cães e gatos. A dosagem varia conforme a espécie, condições clínicas e formulação do medicamento, sendo crucial ajustar a dose individualmente sobre orientação médica. O monitoramento da frequência cardíaca, pressão arterial e sinais clínicos é essencial durante o tratamento para ajustar a dose
e detectar possíveis efeitos colaterais. Ela reduz a frequência do coração e desacelera os sinais elétricos. Ajuda o coração a gastar menos energia. Funciona bem para arritmias que vêm dos átrios câmeras superiores, como fibrilação atrial e taquicardia supraventricular. Algum cuidado é não usar em animais com asma ou problemas respiratórios. Ela pode causar fraqueza ou desmaio se o coração bater devagar demais ou se a pressão cair. Atenolol. Seletividade beta-1, o atenolol é mais seletivo para receptores beta-1, reduzindo o risco de broncoespasmo em pacientes com problemas respiratórios. Meia-vida longa permite administração menos frequente, melhorando a adesão e ao tratamentos em animais. Menos efeitos colaterais comparando em outros beta-bloqueadores. Atenolol geralmente causa menos fadiga e hipotensão. Ele funciona igual ao propanolol, mas é mais focado no coração, menos efeitos nos pulmões. Tem ação mais seletiva, mais seguros para gatos e animais sensíveis. Esmolol, ação rápida em emergências. O esmolol é um bloqueador beta-adrenérgico da ação ultracurta, ideal para controle rápido de arritmias supraventriculares. Sua meia-vida é de aproximadamente 9 minutos, permitindo o ajuste fino na dose e rápida reversão em efeitos adversos. É frequentemente utilizado em casos de taquicardia sinusal, fibrilação atrial e fluxo arterial em cães e gatos. Ele é um beta-bloqueador beta-1, seletivo de ação ultracurta. Seu uso principal controla de taquiarritmias e taquicardíacas em situação crítica. Mecanismo de ação detalhado. Os beta-bloqueadores agem bloqueando os receptores beta-adrenérgicos, reduzindo a frequência cardíaca, a contrabilidade e a pressão arterial. Dessa forma, diminui a resposta cardíaca à adrenalina liberada em situação de estresse ou exercícios. Eles são medicamentos que inibem a ação dos receptores beta-adrenérgicos no coração. Isso resulta em uma diminuição da frequência cardíaca, da força de contração do coração, da pressão arterial. Ao bloquear esse receptor, os beta-bloqueadores reduzem a resposta do coração à adrenalina, ajudando a controlar a condição como hipertensão, ansiedade, arritmias, especialmente em situações de estresse ou esforço físico. Considerações clínicas. Propranolol e o atenolol, arritmíacos da classe 2, são usados em cães e gatos para arritmias supraventriculares. A dose deve ser ajustada conforme a condição clínica do animal, como monitoramento da frequência cardíaca e pressão arterial, para evitar efeitos adversos como bradicardia e hipotensão. Propranolol e atenolol são medicamentos da classe 2 utilizados para tratar arritmias. Ele age bloqueando os receptores beta-adrenérgicos e ajuda a regular a frequência cardíaca. A dosagem deve ser adaptada conforme a condição de cada animal. É essencial monitorar a frequência cardíaca e a pressão arterial durante o tratamento, para evitar efeitos adversos, como bradicardia, diminuição da frequência cardíaca e hipotensão, queda da pressão arterial. Antiarrítmicos da classe 3. O antiarrítmico da classe 3 prolongam a repolarização das células cardíacas ao bloquear os canais de potássio, responsável por essa fase do potencial de ação. Esse efeito ajuda a prevenir arritmias, a aumentar o período refratário e dificultar a reentrada dos impulsos elétricos. Amiodarona. A amiodarona é utilizada para tratar arritmias ventriculares e supraventriculares refratárias. A outra arritmia que são em cães e gatos. Os efeitos colaterais incluem toxicidade pulmonar, fibrose pulmonar, toxicidade tireoidiana, hipotermismo ou hipertireoidismo, hepatotoxicidade e alteração gastrointestinais. O monitoramento da amiodarona requer exames físicos, hemograma, bioquímica sérica,
e, em alguns casos, radiografias torácicas para detectar possíveis toxicidades. A amiodarona é utilizada em cães e gatos para tratar arritmias ventriculares e supraventriculares que não respondem a outro medicamento. Seu efeito colateral pode incluir toxicidade pulmonar, tireoidiana, hepatotoxicidade e problemas gastrointestinais. O monitoramento durante o uso da amiodarona envolve exame físico, hemograma e bioquímica. Sotalol, a ação beta-bloqueadora adicional. Possui atividade bloqueadora dos receptores B1 e B2 adrenérgico, diminuindo a frequência cardíaca e a contrabilidade. Prolonga o período refratário atrial e ventricular, aumentando o intervalo QT no eletrograma. Pode ser utilizado no tratamento de taquirritmias supraventriculares e ventriculares em cães. O medicamento possui atividades bloqueadoras. Além disso, prolonga o período refratário atrial e ventricular, aumentando o intervalo no eletrocardiograma. É utilizado no tratamento de taquirritmias supraventriculares e ventriculares em cães. Mecanismo de ação detalhado. O bloqueio dos canais de potássio prolonga a repolarização e o período refratário das células cardíacas, diminuindo a excitabilidade do tecido e reduzindo o risco de arritmias por entrada. O bloqueio do canais de potássio prolonga a repolarização e o período refratário das células cardíacas, tornando-a menos excitáveis. Essa ação é utilizada em medicamentos arritmíacos. Considerações clínicas. Amiodarona e sotalol, arritmíacos da classe 3, prolongam o período refratário e tratam arritmias de cães e gatos. A escolha do medicamento e a dose dependem da espécie, com monitoramento cuidadoso dos efeitos adversos. O uso combinado em medicina veterinária é extremamente raro e de alto risco, reservado apenas para casos de arritmias ventriculares graves e refratárias, que não respondem a outras terapias. Ambos são arritmíacos da classe 3, prolongam repolarização. O sotalol também é beta-bloqueador, reduz frequência cardíaca. E a amiodarona tem múltiplas ações. Antiarrítmicos da classe 4. Os antiarrítmicos da classe 4 são bloqueadores dos canais de cálcio. Eles atuam principalmente no nó ventricular, diminuindo a velocidade de condução do impulso elétrico. Essa ação ajuda no controle de arritmias supraventriculares, como a fibrilação atrial e o flutter atrial. Verapamil, uso e contradições. O verapamil é utilizado para tratar taquicardias e supraventriculares e para controlar a frequência ventricular em caso de fibrilação atrial. É contraindicado em animais com hipotensão, choque cardiogênico ou bloqueio atrioventricular de segundo ou terceiro grau. Deve ser usado com cautela em pacientes com insuficiência cardíaca congestiva ou difusão do nó sinusal. Verapamil é bloqueador de canal de cálcio utilizado no tratamento de hipertensão, angina, pectores e algumas arritmias cardíacas. Eles atuam bloqueando os canais de cálcio do tipo L, reduzindo a entrada de íons cálcio nos músculos lisos, vasculares e cardíacos, o que resulta em vasodilatação e diminuição da contratilidade e frequência cardíaca. Diltiazem. Diltiazem é um bloqueador dos canais de cálcio utilizado no tratamento de determinadas arritmias e da hipertensão em cães e gatos. Atua reduzindo a frequência cardíaca e promovendo o relaxamento dos vasos sanguíneos, o que facilita o bombeamento de sangue. A dosagem e a via de administração devem ser rigorosamente seguidas conforme a orientação veterinária, pois a superdosagem pode ser perigosa. Diltiazem é um bloqueador de canais de cálcio usado para tratar hipertensão, angina e algumas arritmias. Ele relaxa os vasos sanguíneos e diminui a força da contração do coração, reduzindo a pressão arterial.
Efeitos colaterais podem incluir dor de cabeça, tontura e inchaço. O uso deve ser orientado por um médico. Mecanismo de ação detalhado. O bloqueio dos canais de cálcio tipo L no AV reduz a entrada de cálcio, retardando a condução elétrica e prolongado do período refratório, o que diminui a frequência de disparo e ajuda a controlar taquiarritmias supraventriculares. Verapamil reduz mais frequência cardíaca e a condução elétrica no átrio ventricular, sendo eficaz em arritmias, hipertensão e angina. Diltiazem tem efeitos semelhantes, mas menos pronunciados na frequência cardíaca. É usado principalmente para hipertensão e angina, com o foco em vasodilatação. Considerações clínicas. Diltiazem e verapamil, antiarritmicos da classe 4, bloqueiam canais de cálcio para controlar arritmias supraventriculares em cães e gatos, com a dose ajustada e monitoramento cuidadoso. Monitoramento regular da pressão arterial e frequência cardíaca é essencial. Ajuste da dose pode ser necessário com base na resposta do paciente. Interações com outros medicamentos, como beta-bloqueadores, devem ser consideradas. Outras considerações. O monitoramento cuidadoso é fundamental na terapia antiarrítmica para avaliar eficácia e detectar efeitos colaterais. Deve-se revisar interações medicamentosas e ajustar doses individualmente, considerando respostas clínicas, função renal, hepática e outras condições do paciente. Uso cauteloso em gestantes e lactantes, além de pacientes idosos e com disfunção hepática ou renal, que podem necessitar de ajuste de dose. Conclusão. Antiarrítmicos são cruciais para restaurar o ritmo cardíaco normal em animais com arritmias. A classificação de Vaughan-Williams ajuda a entender o mecanismo de ação de diferentes antiarrítmicos. O monitoramento cuidadoso é essencial durante a terapia antiarrítmica para detectar efeitos colaterais. A dose é a escolha do fármaco. Deve ser individualizada conforme a espécie e a condição clínica do paciente. Interações medicamentosas devem ser sempre consideradas antes de iniciar a terapia antiarrítmica.